Bom dia, pessoal. Boa semana para vocês, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live sobre metabolismo. Tem muito paciente que chega no consultório querendo emagrecer e já chega falando assim: doutor, meu metabolismo é lento e é por causa disso que eu não emagreço. Mas, gente, será que essa frase ela pode ser entendida? Ela pode ser entendida por um médico como algo verdadeiro? Olha só, metabolismo é um pouquinho diferente. Ter metabolismo lento ou ter o metabolismo rápido depende de qual substrato que você está falando. Porque o metabolismo, na verdade, é o processo de obtenção de energia, de substratos energéticos, ou a produção de substratos energéticos para estocar energia. Então, o metabolismo ele serve tanto para ganhar tecidos, quanto para utilizar tecidos ou substratos energéticos para se obter energia. Então, não faz sentido a gente falar em metabolismo lento ou metabolismo rápido. Aumentar o metabolismo, por exemplo, um consumo de tecido gorduroso é algo que faz sentido, mas dizer que o meu metabolismo é lento o tempo inteiro não faz sentido. Então, metabolismo são os processos anabólicos e os processos catabólicos. Então, os processos catabólicos que vão utilizar tecidos para obtenção de energia fazem parte do metabolismo. Os processos anabólicos que vão construir tecidos, tipo tecido muscular ou tecido gorduroso, também fazem parte do metabolismo. Então, assim, o anabolismo versus o catabolismo diário é que vão fazer com que haja uma modificação da composição corporal. Tá? E existem processos, existem estratégias que a gente pode lançar mão para que a gente consiga, por exemplo, produzir um maior catabolismo de tecido gorduroso, que é o que se quer no processo de emagrecimento. Então, no processo de emagrecimento também pode ser por outro lado. A gente pode fazer, por exemplo, um estímulo para que a gente anabolize tecido muscular em detrimento de tecido gorduroso. Tá? Então, são formas diferentes de enxergar o metabolismo, tá bom? Então, a frase que muitos pacientes usam quando chegam no consultório: doutor, meu metabolismo é lento, muitas vezes ela não faz sentido. Mas como o senso comum, a gente precisa o tempo inteiro estar trazendo para a técnica médica, a gente entende isso muito bem. Na verdade, é o paciente explicando que não perde peso porque tem alguma coisa nos processos metabólicos dele que o impedem de perder peso. E, na verdade, quando a gente estabelece algumas estratégias, a gente faz com que o metabolismo desse paciente se torne rápido para ele, tá? Então, assim, o nosso organismo está o tempo inteiro sofrendo ajustes para as diferentes demandas que a gente vai entregar para ele. Se o seu organismo é um organismo sedentário, se você não faz qualquer atividade física, o seu organismo ele não vai ter tantos processos metabólicos, por exemplo, para construir massa magra. Você não tem demanda. Se você tiver uma demanda e uma demanda adequada, ou seja, exercícios físicos com frequência, volume, que é o tempo de exercício, com a carga adequada, pode ser que você tenha uma demanda que faça com que o seu organismo ou as suas células sofram ajustes e adaptações, tá? Então, o metabolismo, quando a gente pensa em gasto de gordura, o seu metabolismo ele pode ser lento? Pode, se você não estiver fazendo exercício físico. E se você estiver numa vigência de uma dieta hipocalórica, o seu organismo ele vai tornar mais lento os processos de utilização de tecido gorduroso como fonte de energia. Ele vai tentar se proteger. Tá? Então, perder gordura para o nosso organismo é algo que ele não quer. Por quê? Porque tecido gorduroso é entendido como algo que vai dar longevidade para aquele paciente. Então, se ele perder gordura, na verdade, ele está perdendo saúde, ele está perdendo a chance de se manter vivo por mais tempo se acabar o alimento no planeta. Tá? Metabolismo não é lento o tempo inteiro, então, quando a gente pensa em um determinado substrato energético, isso faz um pouco mais de sentido, tá? Mas existem, por exemplo, alguns processos patológicos, existem algumas doenças endócrinas, por exemplo, que vão fazer com que o nosso metabolismo, de uma forma geral, se torne mais lento. Então, de uma forma geral, tanto na construção de tecido muscular, quanto na utilização de tecido gorduroso, e quanto também na construção de outros substratos energéticos que a gente construa no nosso organismo. Então, o nosso organismo, para obter energia, ele se utiliza de vários substratos energéticos. Então, a gente usa glicose circulante, fosfocreatina, glicogênio muscular,
proteína muscular, gordura. Então existem vários substratos energéticos de onde o organismo pode tirar energia. Então, a depender da frequência, da nossa frequência cardíaca, por exemplo, a depender da ação que a gente estiver fazendo, a depender do que a gente estiver fazendo no momento, nós vamos priorizar o gasto de um substrato energético em detrimento de outros. Ou seja, esses substratos energéticos que eu elenquei, eles são utilizados o tempo inteiro. Todos eles. Só que a depender da frequência cardíaca, ou a depender da atividade física, ou a depender do que você estiver fazendo, você vai utilizar mais um do que o outro. Tá? Então você vai priorizar os substratos energéticos que vão produzir uma maior quantidade de energia para que você execute aquela ação que você vai oferecer para o seu organismo. Tá? Então, o metabolismo, na verdade, são processos bioquímicos capazes de estocar energia, ou seja, isso é anabolismo, e de produzir energia, ou seja, catabolismo, tá? Então, isso é para que a gente consiga utilizar essa energia nas diversas funções orgânicas que nós temos no organismo. Então, respiração, para que você caminhe, para que você exerça qualquer movimento, para que você fale, para que você pense, para que você exerça alguma atividade física, tudo isso faz parte do seu metabolismo, né? É a aplicação da energia que você vai produzir do catabolismo dos substratos energéticos que você tem disponível para produzir alguma determinada ação, tá? Então, o seu metabolismo, de uma forma geral, ele sofre influência, sim, da genética, da idade, do gênero, se você é homem ou se você é mulher, tá? Dos hormônios que você tem, que você produz, então, do ambiente também, então, a depender das demandas que você entrega para o seu organismo, a sua genética vai ser moldada e vai gerar um fenótipo específico de acordo com a demanda ou de acordo com o ambiente que você oferecer para o seu organismo, tá? Então, o fenótipo vai ser a expressão genética modificada pelo ambiente, certo? Então, assim, que doenças que podem provocar, por exemplo, alteração de metabolismo? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo são doenças da tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui, ao redor da traqueia, tá? E ela produz alguns hormônios, por exemplo, produz a levotiroxina, que é o T4, que na periferia ele se torna T3 e é o hormônio metabolicamente ativo. Esse hormônio, ele coordena o nosso metabolismo, ele coordena a velocidade dos processos metabólicos, mas os processos metabólicos são tanto anabolismo quanto catabolismo dos diferentes substratos energéticos que a gente pode utilizar, tá? Então, e outra coisa também, algumas outras doenças metabólicas vão fazer com que a gente tenha produção diferente de hormônios e isso pode ter uma influência direta na construção dos tecidos, tá? Então, por exemplo, um homem com hipogonadismo, ou seja, ele produzindo uma quantidade de testosterona pequena, muito pequena, como se o testículo dele fosse não funcionante para a produção de testosterona. Esse homem, ele pode ter um processo anabólico de tecido muscular diminuído, e ele pode ter os outros hormônios aumentados e fazer com que os tecidos musculares dele sejam mais utilizados como fonte de energia, e ele entre num processo que a gente chama de lipossubstituição, em que o organismo utiliza tecido muscular como fonte de energia e constrói como fonte de energia e consegue depositar uma quantidade cada vez maior de gordura. Se esse homem, por exemplo, não estiver fazendo qualquer atividade física, o organismo dele vai ser cada vez mais eficiente em lipossubstituir, em utilizar tecido muscular como fonte de energia e utilizar os substratos energéticos ou a matéria-prima que chega via alimentação para que ele construa o tecido gorduroso, tá? Existem outras situações, por exemplo, que fazem com que o organismo ele entre em estados específicos em que o metabolismo dele fique alterado para que ele consiga resolver algum determinado objetivo. Por exemplo, quando o paciente sofre uma cirurgia ou uma grande cirurgia, ele entra em um estado metabólico em que ele utiliza maior quantidade de proteína muscular como fonte de energia. Então, o estado metabólico agudo ao trauma, ele vem logo após o processo cirúrgico. Depois, por exemplo, outra situação que mimetiza essa situação ou que é semelhante a essa situação é quando o paciente está em jejum. Quando ele fica em jejum prolongado, em períodos superiores a 4 horas sem se alimentar, o organismo dele passa a utilizar maiores frações de tecido muscular e de glicogênio muscular para produzir energia. Então, se eu fizer jejum prolongado, eu vou perder músculo? Você vai perder músculo, vai perder grande quantidade de músculo. Em jejum, um paciente em jejum, se ele não estiver fazendo qualquer atividade física, esse paciente ele pode ter perda de peso, sim, mas até 50% do peso perdido é de massa magra. Se esse paciente perder 10 quilos, se ele perder 5 quilos de massa magra, a imunidade dele cai.
ele vai ficar fadigado, ele pode desidratar, ele fica suscetível a uma maior quantidade de infecções. Então esse paciente, ele tem a saúde dele perde, ele fica menos saudável do que antes que ele emagreceu, do que antes do processo de emagrecimento que ele se propôs. Então a estratégia alimentar, ela é importante para manter você saudável durante o processo de emagrecimento. Não adianta nada eu perder peso simplesmente trancando a boca, eu simplesmente sem uma estratégia, simplesmente adotando aquilo que as pessoas acham que vai funcionar, sem uma orientação específica. Se você tem profissionais no mercado que se prepararam para indicar ou para organizar suas estratégias, conte com esses profissionais. Você vai economizar tempo, você vai deixar a sua saúde mais... você vai fazer com que você alcance os resultados sem que a sua saúde sofra as consequências metabólicas de uma estratégia mal feita. Tá? Então procure alguém que consiga organizar a sua rotina, que consiga te indicar os alimentos que vão ser interessantes nesse processo, que consiga organizar, por exemplo, os processos que fazem com que você escolha alimentos fora da sua dieta. Ou seja, alguém que consiga indicar algo que faça com que você tenha um controle maior de saciedade, seu controle de apetite, seu controle de liberação de neurotransmissores ligados ao prazer quando você se alimenta de alguma coisa ou de algo mais calórico. Isso é muito importante. Se você conta com um profissional que ele consegue estabelecer com você estratégias possíveis de você executar, você economiza tempo. Você mantém a sua saúde, você alcança um resultado com bastante benefício. Emagrecer não é perder peso, emagrecer é perder tecido gorduroso. Se você simplesmente adota estratégias alimentares sem os alimentos adequados, você pode ter doenças carenciais, você pode, por exemplo, ter um excesso de perda de ferro, de cálcio, de magnésio, de zinco, de vitamina B, vitamina D. Tudo isso faz parte, um profissional ele precisa estar te acompanhando, aliás, um profissional que te acompanha, ele vai ter condições de te oferecer uma estratégia em que garanta o aporte de micronutrientes e o aporte de macronutrientes também, que vão fazer com que você evite o gasto de tecido muscular como fonte de energia. Tá? Então, se você faz uma dieta com uma carga proteica muito pequena, a chance de você perder massa magra ela é muito grande. Se você tem uma estratégia alimentar em que você tem proteína na grande parte das refeições ou das janelas alimentares que você tem no dia, a chance de você se sentir saciado e você conseguir escolher os alimentos que vão estar no seu planejamento alimentar, ela é muito maior, tá? Então eu posso comer proteína à vontade? Não, não é assim. Então, os alimentos, de uma forma geral, eles têm, por exemplo, alimentos ricos em proteína e proteínas animais, por exemplo, uma proteína magra que é muito utilizada, peito de frango. Em 100 gramas de peito de frango, eu não tenho 100 gramas de proteína, eu tenho entre 24 e 28 gramas de proteína. Então, você precisa de um profissional que ele calcule, que ele estime qual vai ser a quantidade de proteína por quilo de peso por dia. Se você passa dessa quantidade e você não tem uma demanda para uma quantidade, para uma carga proteica maior, a chance de você produzir lesão renal, ela aumenta. Então, alguém que já esteja acostumado na escolha dos alimentos ou na escolha dos macronutrientes que você vai se utilizar durante o seu processo de emagrecimento, ela é essencial. Se você simplesmente faz algo da sua cabeça e se aquilo não faz parte da sua área, não faz parte da sua formação, a chance de você errar ela é muito grande. A chance de você ter que voltar e você ter perdido tempo, ela também é grande, tá? Então, assim, existem algumas situações em que o nosso metabolismo ele se altera para que ele cumpra uma determinada função. Então, depois de uma grande cirurgia, você entra no estado metabólico agudo ao trauma, em que você utiliza mais proteína muscular como fonte de energia. Quando nós estamos nos recuperando, por exemplo, de uma infecção respiratória, uma infecção dérmica, uma infecção de trato gastrointestinal ou de uma infecção de trato excretório ou de trato urinário, por exemplo, isso faz também que o seu organismo utilize mais proteína alimentar como fonte de energia. Tem muito paciente que fala assim, doutor, eu tive um exame que apresentou uma leucocitose, ou seja, uma quantidade de leucócitos, de células brancas que fazem a defesa do organismo maior, e com uma clínica, ou seja, o paciente tinha sinais e sintomas de uma infecção mesmo, uma clínica urinária. O paciente, ele afirma para mim assim, doutor, eu tive ardência miccional, na hora
de eu fazer xixi eu senti que ardeu a uretra, fiz um exame, fui ao pronto-socorro, fiz um exame, tive alteração de leucócitos, então as células brancas dele estavam aumentadas, mas eu estou me sentindo bem e eu quero treinar. Se esse paciente estiver se sentindo muito bem e ele já tiver mais de 5 dias de tratamento em uso de antibióticos, ok, ele até pode ir treinar. Mas se ele, por exemplo, estiver com febre ou se ele estiver se sentindo mal e simplesmente ele não quer perder o dia de treino, cuidado, porque ele vai produzir para o organismo mais um processo inflamatório que o organismo dele vai ter que lidar. Então a chance dele aumentar o metabolismo ou aumentar o catabolismo das proteínas musculares nesse período ela é muito maior. Então quando você estiver doente, você precisa se recuperar e não treinar, e não produzir um novo evento inflamatório para que o seu organismo dê conta ou aumente os processos para que ele consiga se recuperar. Isso vai fazer com que o seu tempo de infecção aumente, isso vai fazer com que você não supercompense da forma que você supercompensaria se você não estivesse num processo infeccioso. Então, quando estiver doente, você não vai treinar, você precisa se recuperar, tá? Então, a chance de você alongar um processo infeccioso ou de você fazer com que você você precise de um tempo um pouco maior para se recuperar de um processo infeccioso, ela aumenta quando você está doente e você treina, tá? O fato, por exemplo, de um paciente não estar fazendo exercício físico, aquilo propicia para aquele paciente a chance dele construir mais tecido gorduroso e dele não precisar ter tanta massa magra, porque ele não tem demanda. Então, uma atividade física e uma atividade física programada, ela é essencial para que o paciente consiga ter um resultado de emagrecimento saudável. Quando eu não tenho um exercício físico, por exemplo, eu deixo de ter uma demanda que protegeria a minha massa muscular, ou que faria com que essa massa muscular aumentasse, tá? Um paciente, por exemplo, que fez uso de álcool, no outro dia ele está se recuperando do uso daquela substância. Então existem ali alguns processos metabólicos de quebra, por exemplo, daquela molécula de álcool, para que você consiga produzir metabólitos excretáveis, ou seja, algo que possa sair na sua urina, e que isso ocupa o seu organismo. Quando você treina estando de ressaca, você tem um processo semelhante ao da infecção, ou seja, você não se recupera da ressaca, você produz uma demanda física que vai fazer com que o seu organismo não consiga entrar nos processos supercompensatórios que ele entraria se você não tivesse bebido, e isso não tem um efeito positivo. Então, no dia que você tiver de ressaca, você vai descansar e você vai beber água, muitas vezes controlar a dor de cabeça e tal, e não vai ser indo para academia. Então, é uma falácia quando as pessoas pensam que quando elas vão para academia depois de um dia de uso de álcool, elas vão fazer com que o álcool evapore, ou elas vão metabolizar o álcool com maior velocidade. Isso é um tiro no pé, tá? As pessoas acabam entrando num processo metabólico que acabam utilizando mais proteína muscular como fonte de energia e o álcool não é eliminado mais rápido. Tá? Lógico que quando você vai para a academia, você produz uma quantidade maior de neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático, que vão fazer com que você se sinta mais energizado, que você sinta que você acordou, por exemplo. Tá? Então, esses neurotransmissores que a gente produz quando a gente faz atividade física são neurotransmissores que estimulam a gente a lutar, a fugir, a manter níveis de atenção. Muitas vezes, quando a gente faz uso de álcool, a gente faz uma privação de sono. Quando você acorda, muitas vezes você não se recuperou daquela noite, você está cansado, e quando você vai para a academia, você sente que você acordou. Mas aquilo, na verdade, não vai fazer com que você metabolize o álcool de uma maneira mais rápida e nem vai fazer com que o álcool evapore. Você vai metabolizar o álcool da mesma forma, tá? Quando tem presença de álcool, acima de entre 30, normalmente os pacientes que fazem uso de álcool e estão num processo de emagrecimento, a gente indica no máximo uma vez por semana só, entre 30 e 60 gramas de álcool. Então o paciente ele deveria beber, por exemplo, se fosse cerveja, entre 2 e 4 long necks no máximo. A partir de 2 long necks, o seu organismo ele já vai ter alguns efeitos metabólicos importantes. Você vai dormir, aliás, você sente sono mais cedo, mas você dorme e você
transita entre as fases de sono de uma maneira um pouco mais superficial. Isso faz com que o seu organismo produza uma quantidade menor de hormônio de crescimento que ele produziria se você não tivesse bebido. E no outro dia de manhã você tem uma elevação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então essa elevação de cortisol ela é bastante importante. E o cortisol ele faz com que você utilize mais proteína como fonte de energia e ele protege o tecido gorduroso como fonte de energia. Então não é tão interessante assim. O uso do álcool realmente ele vai trazer consequências importantes. Outra coisa que o álcool faz é fazer com que a sua insulina basal, que é o hormônio mais anabólico que a gente tem, mas ele é anabólico principalmente para o tecido gorduroso, fique mais aumentada. Essa insulina mais alta vai fazer com que você gaste a glicose que você tem na circulação de uma maneira mais rápida. Essa glicose ela vai conseguir sair do plasma e entrar nas células que dependem de insulina de uma maneira mais eficiente. E isso vai fazer com que o seu cérebro te envie sinais de fome. Então você vai sentir um apetite mais aumentado no dia depois que você bebe, tá? Outro hormônio também que tem uma diminuição muito importante é a testosterona. Então, quando você produz menos testosterona, você deixa de produzir um hormônio que é extremamente anabólico para o tecido muscular. Então, isso também é muito importante. Então, depois que a gente bebe, a gente tem diminuição de hormônios de crescimento e de hormônios sexuais e elevação de hormônios relacionados ao nosso metabolismo. Cortisol e insulina ficam muito aumentados, tá? Então, isso faz com que o seu organismo tenha um ambiente muito propício para a construção de tecido gorduroso. Tá? Como é que a gente calcula, por exemplo, o nosso gasto calórico diário? Existe uma taxa chamada taxa metabólica basal, que depende diretamente da quantidade de massa magra que a gente tem no organismo, e essa taxa metabólica basal, ela vai me indicar a quantidade de calorias que o meu organismo precisa para ele se manter em 24 horas. Então é a quantidade calórica, quantidade de calorias que eu preciso para manter todos os meus processos metabólicos ativos e organizados e funcionais em 24 horas. Essa taxa metabólica basal, ela é somada, por exemplo, à termogênese alimentar. Toda vez que a gente se alimenta, a gente gasta caloria para absorver aquele alimento. Então, aquele alimento ele precisa ser quebrado. A matéria-prima, então os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, para que eles sejam absorvidos, na verdade, o nosso organismo gasta energia para que ele consiga absorver essas substâncias. A metabolização dessas substâncias também faz parte, a gente também precisa de energia para que ela aconteça, tá? Então, por exemplo, a termogênese alimentar, ela faz parte, aproximadamente 10% do nosso gasto calórico diário vem dessa termogênese alimentar, tá bom? Da utilização de energia para que você quebre ou para que você absorva a matéria-prima que você vai entregar via alimentação para o seu próprio organismo, tá bom? Outra forma também da gente aumentar o gasto calórico diário são com as atividades físicas. Então, atividades físicas de moderadas a intensas vão fazer com que o nosso gasto calórico diário sofra um aumento importante. Quando a gente pega esse gasto calórico diário e tenta avaliar qual o percentual gasto para realizar as atividades físicas, a gente tem um percentual de 15% a 30%. Depende da intensidade, depende do volume ou do tempo de treino específico. Então, esse número ele é bastante variável. De acordo com a rotina do paciente, a gente pega aquele gasto calórico diário e faz um planejamento alimentar, e que se esse paciente quiser emagrecer, esse planejamento alimentar ele tem que ser hipocalórico, ou seja, ele tem que ser menor do que o seu gasto calórico diário. Esse déficit vai representar uma chance que o seu organismo vai ter de emagrecer, por exemplo, de aumentar, por exemplo, o seu gasto calórico de tecido gorduroso, tá? Existe um exame específico que mostra, por exemplo, o quanto de proteína o seu organismo utiliza para produzir energia, o quanto de gordura ele utiliza para produzir energia e o quanto de glicose ele utiliza também para a produção de energia. O nome desse exame é calorimetria indireta. Esse exame ele pode ser usado para organizar a dieta de uma maneira um pouco mais precisa. Então a gente não vai usar a taxa metabólica basal, nem termogênese alimentar, nem atividade física para fazer o cálculo. Você faz só aquele exame e aquele exame te dá o gasto calórico diário e quanto dos macronutrientes são utilizados para a produção de energia, tá? Então isso confere precisão na escolha alimentar, tá bom?
Então, um paciente que deseja perder peso, ele vai precisar de estratégias alimentares, estratégias físicas, se ele puder ter um controle maior de apetite e o controle do humor, isso vai ser interessante para que ele consiga atingir um resultado, por exemplo, emagrecimento. O déficit calórico é algo que é extremamente importante, só que a escolha dos alimentos, então os macronutrientes que vão compor aquele planejamento alimentar, os micronutrientes, vitaminas e minerais, por exemplo, que vão compor também aquele planejamento alimentar, eles são essenciais para que o paciente atinja o objetivo sem que ele perca a saúde. Então, assim, ele mantendo a imunidade dele, ele mantendo os processos metabólicos dele sem que ele tenha um déficit ou sem que ele sofra os efeitos colaterais de uma maneira muito exagerada. Exercícios físicos são extremamente importantes. O exercício físico representa demanda para o seu organismo. Sem demanda, como é que você acha que o seu organismo ele vai se comportar? Então, os processos metabólicos, existem formas da gente lentificar e da gente acelerar alguns processos metabólicos. Quando a gente pensa na gordura de maneira específica, a gente quer acelerar a utilização do tecido gorduroso. E quando a gente pensa, por exemplo, em tecido muscular, a gente também quer acelerar os processos anabólicos. A gente quer fazer com que esse músculo tenha estímulos para que ele aumente e o tecido gorduroso para que ele diminua. Tá? E sem exercício físico é difícil que a gente tenha uma demanda que indique para o organismo um ganho de massa muscular. Isso não vai acontecer. Então, se eu tenho um exercício físico, eu tenho uma demanda física que vai fazer com que os processos metabólicos sejam organizados de tal forma para que você consiga realizar aquele trabalho economizando ou utilizando os substratos energéticos que a gente se planejar para utilizar. Tá? Então, o seu organismo, diante de uma demanda física, por exemplo, ele vai sentir que existiu um déficit, existiu um gasto calórico ali importante que ele precisa repor. Se você não tiver uma dieta específica, se você não tiver um planejamento alimentar, e se você chega à mesa, por exemplo, com um apetite muito grande, você vai consumir aquilo que você está acostumado a consumir. Se você já estiver acima do peso, a chance de você fazer escolhas alimentares não tão interessantes, ela é maior. Tá? Então, quando você tem um planejamento alimentar e você faz exercício físico, você vai utilizar os alimentos disponíveis, os que estão no seu planejamento alimentar e quantificados ali também no seu planejamento alimentar, e isso vai fazer com que o seu organismo aumente os processos metabólicos de utilização de gordura e também aumente os processos metabólicos de manutenção ou ganho de massa magra. Tá? É muito importante a gente cuidar desses pacientes, os pacientes que vão iniciar, por exemplo, uma atividade física ou já estão fazendo uma atividade física e vão passar a fazer de uma maneira mais adequada para ele, ou para o momento que ele está vivendo, ou para aquele objetivo que ele tem em específico. Então é importante a gente cuidar, por exemplo, de alguns itens em específico. A saciedade desse paciente, se o paciente ele chega com um apetite muito grande ou com muita fome em cada refeição, a chance dele não conseguir seguir o planejamento alimentar é muito grande. Isso pode gerar frustração nesse paciente, ele desistir das estratégias. Se você oferece para ele algo que faça com que ele se sinta saciado e algo que ele consiga se alimentar e ele consiga sentir um mínimo de satisfação, já é suficiente e aumenta a adesão do nosso planejamento. Então, se o paciente ele não consegue fazer uma refeição porque para ele está muito diferente do que era a rotina dele anterior, a chance dele desistir das estratégias ela é muito grande. Então, o paciente com uma rotina alimentar, aos poucos o organismo dele ele vai se adaptar, aos poucos o organismo se adapta à estratégia que ele vai se propor. Né? Então, o nosso organismo, à medida que você oferece para ele uma rotina, e é uma rotina diferente da que ele está acostumado, ou seja, se eu tiro você de uma zona de conforto, a chance das suas células sofrerem a adaptação e do seu organismo sofrer um ajuste, ela é muito maior. Quando eu tenho nesse processo de ajuste, eu tenho alteração de composição corporal. Então, eu posso utilizar mais tecido gorduroso, eu posso construir mais tecido muscular, porque se eu tenho uma rotina nova, se eu tenho algo diferente daquilo que você fazia anteriormente, a chance da gente produzir estímulos para que você consiga resultados que a gente esteja buscando, ela é maior. Então, assim, quando você faz uma atividade física em específico, você produz neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático. Esses neurotransmissores também estão relacionados ao prazer.
A nossa fome, o nosso apetite, ele se relaciona ao sistema hedônico, que tem uma relação com o prazer que a gente produz via alimentação. Então, alimentos vão produzir prazer? Com certeza. Alimentos mais ricos em carboidratos e carboidratos mais simples e mais ricos em gorduras são alimentos que normalmente elevam mais a quantidade de neurotransmissores relacionados ao prazer. E que alimentos seriam esses? Por exemplo, batata frita, um sanduíche, por exemplo, com um pão de farinha branca e muita maionese, por exemplo, isso daí aumenta a chance. Pizza, por exemplo, tá? Sorvete, são todos alimentos que vão fazer com que você sinta muito prazer, mas isso vai fazer com que o seu organismo tenha picos de insulina muito altos, e a insulina vai fazer com que haja um anabolismo do tecido gorduroso com a gordura disponível que aquela alimentação te proporcionou. Então, quando a gente faz uma refeição extremamente prazerosa, a chance de naquela refeição ter carboidratos e gorduras que vão fazer com que você tenha uma elevação, ou isso vai fazer com que você altere a produção de determinados hormônios e de determinados neurotransmissores que vão proporcionar, por exemplo, uma maior chance de você construir tecido gorduroso, tá? Tecido de estoque. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Existem algumas formas da gente focar na utilização de tecido gorduroso como principal fonte de energia, e essas estratégias elas passam por uma alimentação adequada, pelos exercícios físicos, por manejo de estresse e às vezes, a depender do caso do paciente, pela utilização de alguns suplementos e de alguns medicamentos que vão ajudar a gente a controlar saciedade, compulsão alimentar, irritabilidade, absorção de gordura, absorção de carboidrato. Então, existem várias estratégias que a gente pode lançar mão, adequadas a cada paciente, que vão fazer com que a gente direcione o metabolismo dele para a utilização cada vez maior de tecido gorduroso, em detrimento da utilização de massa muscular como fonte de energia, tá? Então, treino, alimentação, suplementação, os medicamentos, eles são todos para que a gente dê suporte para que o paciente consiga realizar a atividade física dele e siga uma rotina alimentar que o leve a gastar cada vez mais gordura. O metabolismo ele depende da eficiência em utilizar substratos energéticos, né? Então, nós temos diversos substratos energéticos no organismo. Então, fosfocreatina, glicose circulante, glicogênio muscular, glicogênio hepático, proteína muscular e gordura são os principais substratos energéticos que a gente tem no organismo. Se a gente estiver sentado conversando, a gente gasta prioritariamente glicose e gordura como principais fontes de energia. Se a gente tiver, se nós formos iniciar, por exemplo, uma sessão de musculação, no primeiro exercício que eu tenho, os primeiros 10 segundos de explosão muscular vem de fosfocreatina. Depois, no restante o restante da energia que eu vou produzir, eu preciso de glicogênio muscular e de proteína muscular, a depender da intensidade que eu faço aquela determinada atividade física. Tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um outro exemplo, na verdade, se eu for fazer um exercício aeróbico leve, eu vou gastar prioritariamente gordura como principal fonte de energia. Se ele for moderado ou intenso, eu gasto mais proteína muscular e glicogênio muscular, mas o meu tempo de recuperação a um exercício moderado e um exercício intenso, ele é superior, ele é maior. Nesse tempo de recuperação, o meu gasto de gordura, ele é muito maior, tá? Então, exercícios leves em que eu gaste mais gordura como principal fonte de energia, eles têm um tempo de recuperação para que você volte à sua homeostase ou para que você volte aos seus processos metabólicos de repouso, bem pequenininho. Quando eu tenho um exercício moderado ou intenso, eu tenho processos metabólicos, ou eu tenho um EPOC, que é o gasto excessivo de oxigênio pós-exercício, mais prolongado. E aí depende do tempo do treino, depende da intensidade que eu fiz, para eu ter uma ideia do quanto prolongado eu vou ter aquele gasto de gordura, tá? Então, em EPOC, eu gasto mais gordura como principal fonte de energia, tá? Quando eu faço, então assim, a depender da atividade física que você vai se propor a fazer, a gente vai ter um direcionamento para a utilização dos substratos energéticos. Existem algumas estratégias específicas associadas a dietas específicas ou associadas a estratégias hipocalóricas, por exemplo, que vão fazer com que você perca uma maior quantidade de gordura e mantenha massa magra ou até ganhe massa magra. Tudo depende de qual vai ser a estratégia que vai ser escolhida com o profissional que vai te acompanhar.
Uma coisa é certa, para que você perca gordura, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Se você ganhou peso recentemente ou se você sempre teve um peso mais aumentado, provavelmente você tem um comportamento ou um comportamento alimentar e um comportamento físico, de exercícios físicos, que a gente talvez precise modificar, precise de um ambiente um pouquinho diferente para que a sua capacidade genética entre em ação e você produza os ajustes necessários àquela nova rotina que você vai implementar. Então, uma rotina que seja diferente daquilo que você está acostumado, provavelmente ela vai aparecer na sua vida. Se você continuar fazendo exatamente tudo que você fazia antes, eu não quero parar de comer doce, eu quero manter o mesmo consumo de álcool que eu tenho, mas eu consumo só final de semana começando na quinta e terminando na terça. A chance de você perder gordura ela é muito pequena e a chance de você se manter em estratégia também ela é muito pequena, porque você não vai ver resultado, tá? Então, a gente modificar alguma coisa na sua rotina vai ser necessário, tá? Se você não sair da sua zona de conforto, se você não der um primeiro passo, a chance de você ter sucesso na sua perda de peso, provavelmente ela tá fadada ao fracasso, tá? Então a chance ela é muito pequena de você ter sucesso, tá bom? Se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você vinha fazendo, como é que você quer produzir um resultado diferente? Então, para que a gente produza um resultado diferente, estratégias envolvendo alimentação, treino, utilização de medicamentos ou de suplementos alimentares, talvez elas precisem se fazer presentes. Quando você tem um auxílio de um profissional que monte uma dieta, que monte uma estratégia para você de uma maneira individualizada, você tem um mapa na sua mão. Basta você seguir, basta você executar. É uma coisa fácil de se fazer? Não. Eu vou te tirar da zona de conforto. Quando você está numa zona de conforto, seu corpo ele vai resistir. Ele vai fazer de tudo para que você permaneça naquela zona de conforto. Naquela zona de conforto, você conseguiu construir tecido gorduroso. Por que você vai gastar agora? Seu corpo ele entende que o tecido gorduroso que ele tem confere longevidade para ele. Se ele está num ambiente em que há escassez de alimento, o seu organismo ele vai reagir, ele vai te produzir mais fome, ele vai fazer com que você se sinta mais cansado ou mais preguiçoso. Então, muitas vezes, quando a gente se propõe a fazer uma atividade física ou ter uma estratégia de exercícios na vida, os primeiros dias eles não são tão fáceis. A depender da motivação, o paciente até se sente bem já nos primeiros dias já fazendo exercício físico. Mas quando é um paciente que não está muito afim ou quando ele não quer fazer alguma atividade física, aquilo é muito penoso. Fazer com que o paciente faça uma atividade física no começo, a cabeça dele vai falar para ele assim, cara, não vai fazer não, você tá com preguiça hoje, você não vai, pode ficar aí você tá cansado hoje, você não vai. Muitas vezes a cabeça ela vai produzir algumas ciladas mentais exatamente para que você continue na zona de conforto que você estava. Se você estava numa zona de conforto, significa que você estava completamente adaptado. Seu organismo já tinha sofrido o ajuste necessário para criar um ambiente metabólico em que ele tem excesso de gordura, ou tecido gorduroso de estoque, ou tecido gorduroso de reserva, e isso vai fazer com que os seus estímulos para fazer alguma atividade física sejam cada vez menores. O seu organismo ele vai te produzir ciladas mentais para que você se mantenha sedentário e para que você não faça qualquer tipo de estratégia alimentar que não ofereça o prazer extremo. Então, o nosso organismo, ele tenta fazer com que você ele tenta produzir neurotransmissores relacionados ao prazer sempre que você dá para ele matéria-prima que faça com que ele consiga construir com mais eficiência tecido gorduroso. Toda vez que você entrega para o seu organismo um alimento que faz com que você tenha grande quantidade de prazer, você se sente tentado a que em uma próxima janela alimentar você consuma o mesmo alimento, ou um alimento semelhante, ou algo que também te produza tanto prazer quanto você sentiu na refeição anterior. Tá? Então o nome disso é reforço biológico positivo. O seu organismo ele tenta fazer isso o tempo inteiro com a gente, exatamente para que você entregue para ele algo que ele consiga manter os estoques dele cheios. Tá? Então, quanto maiores estão os estoques, melhor para o seu organismo. Só que isso tem consequências muito importantes. O seu organismo ele não sabe que a gente vai ter, que a gente tem uma quantidade de alimentos hoje no planeta à nossa disposição, que se a gente quiser comer o dia inteiro, a gente tem essa possibilidade. Mas
cabe a gente usar a nossa estratégia, usar o nosso hipocampo, por exemplo, para modular as nossas ações ou modular as nossas emoções. Se você não consegue, se você não consegue fazer isso de uma maneira adequada ou de uma maneira assertiva, por que não contar com um profissional? Alguém que possa exatamente identificar quais são os seus pontos fracos na sua estratégia, aonde que você está pecando. Porque se um profissional tiver condições de avaliar aonde que ele pode te ajudar, você vai ganhar tempo, você vai ter chance, por exemplo, de executar uma estratégia que vai fazer com que você tenha um resultado em menor tempo. Tá? O sono faz parte dos processos metabólicos também. Então, o nosso organismo, ele organiza a nossa produção de hormônios, por exemplo, em ciclos. Então, o nosso organismo ele depende de rotinas. Igual tem rotina de dia e noite, o nosso organismo também tem rotinas de produção de hormônios. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso ciclo circadiano, que é a produção de hormônios que acontecem pela manhã, hormônios que você vai produzir ao longo do dia e hormônios que você vai produzir à noite. Esse ciclo circadiano, ele também se comunica com o ciclo sono-vigília, que também, os três também se comunicam com o ciclo jejum-alimentação. Então, se você oferece para o organismo uma rotina saudável, a chance do seu organismo sofrer os processos adaptativos e você consiga perder peso dentro de uma estratégia pensada para você, ela aumenta demais, ela aumenta muito. Dieta adequada hipocalórica com cargas proteicas. Então, assim, uma dieta ou um planejamento alimentar hipocalórico por si só, ele pode não te trazer tantos benefícios. Se essa dieta ou se esse planejamento alimentar ele não tiver composto, por exemplo, dos macronutrientes que vão fazer com que dos macronutrientes mínimos para que você consiga perder peso sem perder massa magra, você pode ter uma perda de massa magra importante também. Então não basta a dieta ser hipocalórica, ela precisa ser no mínimo qualitativamente pensada para você, para que você consiga fazer o aporte de matéria-prima alimentar e consiga ter o resultado perda de gordura. Tá? Todo o processo de perda de peso, aliás, a perda de peso, a grande maioria dos pacientes, ele não pensa em perder apenas tecido gorduroso, ele quer perder peso, ele quer olhar para o peso e quer ver o ponteiro da balança descer. Então, muitas vezes, alguns pacientes, principalmente as pacientes mulheres, se o ponteiro não desce, elas não entendem aquela estratégia como algo positivo. Mesmo que ela esteja perdendo medidas, por exemplo, circunferência de cintura diminuiu, circunferência do bumbum diminuiu, e mesmo assim o peso dela não diminuiu, ela entende que aquela estratégia não funcionou. Quando essa estratégia poderia estar funcionando, fazendo com que ela perdesse gordura e ganhasse massa magra. Mas se o peso não cair, ela não quer. Então, isso é uma adaptação e a gente precisa entender que o senso comum também precisa ser avaliado durante uma consulta médica e que se a gente não produz uma perda de peso, se a paciente não vê, ela deixa de seguir aquelas estratégias, aumenta a chance da não adesão àquelas estratégias. Então é importante a gente fazer o planejamento alimentar que faça com que essa paciente também perca peso na balança, mas protegendo ao máximo a massa magra dela, tá? Existem algumas substâncias que a gente pode usar que ajudam nos processos metabólicos, né? O estímulo, por exemplo, tem gente que fala assim, para tornar o meu metabolismo mais rápido, que substância que eu posso usar? Cafeína pode fazer isso? Gente, tudo depende, tá? Metabolismo ele existe tanto para anabolismo de tecidos quanto para catabolismo de tecidos. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente quer catabolizar a gordura, ou seja, a gente quer utilizar a gordura como substrato energético e produzir energia a partir dessa gordura, tá? Existem algumas substâncias que me ajudam nesse processo, tá? Uma dessas substâncias é a cafeína. Então, a cafeína, ela pode ser utilizada, lógico que a gente vai avaliar a individualidade de cada paciente. Se for um paciente, por exemplo, extremamente ansioso, talvez não vale a pena a gente usar a cafeína. Se for um paciente que tem um histórico de doença psiquiátrica envolvendo ansiedade ou pânico, pode ser que a cafeína em cápsulas não seja tão interessante a gente usar, tá? Mas é uma das substâncias que existe a possibilidade da gente usar, tá? Cafeína. Outra substância que a gente pode usar também é a beta-alanina, tá? A beta-alanina é um aminoácido não essencial e a beta-alanina ela ajuda a gente a produzir carnosina. A carnosina ela vai ajudar na utilização de ácido lático como fonte de energia. Opa, peraí, dos substratos energéticos que eu citei lá atrás, ácido lático não estava presente.
Pois é, mas ácido lático ele também é utilizado como fonte de energia. Se a gente consegue utilizar mais ácido lático como fonte de energia, isso ajuda, por exemplo, a fazer com que você sinta menos dores musculares pós-treino, pelo acúmulo de ácido lático que pode realmente acontecer, tá? Então, se eu facilito essa utilização de ácido lático como fonte de energia, eu diminuo o acúmulo de ácido lático, favoreço a utilização de processos metabólicos que vão ajudar você a ter uma performance atlética melhor nos seus exercícios físicos, e isso ajuda a construir mais tecido muscular. Como a taxa metabólica basal depende diretamente da massa magra, se você aumenta a massa magra no processo de emagrecimento, você aumenta a sua taxa metabólica basal. E se você se mantém com a mesma dieta que você vem seguindo, você pode ter um aumento do gasto calórico. Você pode ter um déficit calórico importante, e para que a gente componha esse déficit calórico, eu utilize gordura como fonte de energia. Tá? Beleza? Algumas substâncias vão fazer com que você se sinta saciado durante mais tempo. Então, na estratégia alimentar de quem está perdendo peso, é muito importante se utilizar de proteínas. Pode ser whey protein, pode ser proteína animal, pode ser proteínas magras de uma forma geral, por exemplo, frango, peixe, algumas carnes mais magras, alguns cortes bovinos mais magros podem ser utilizados como substrato, como macronutriente? Pode sim. Agora, a quantificação e a escolha de qual proteína você vai utilizar, por exemplo, se a gente for pensar em suplemento alimentar, whey protein, eu tenho whey concentrado, isolado, hidrolisado, tenho proteína de soja, tenho caseína, tenho vários tipos de proteína, tenho proteína de ervilha, proteína de arroz, eu tenho uma grande quantidade de proteínas que elas podem ser utilizadas de acordo com a sua individualidade, para que a gente consiga fazer com que você se sinta mais saciado durante o dia. E aí a sua necessidade de alimentos mais calóricos ou de produção de prazer mediante a ingestão de algum alimento em específico, ela diminua. E isso aumenta a chance de você utilizar os alimentos que vão estar lá no seu planejamento alimentar, e isso vai fazer com que você consiga no final do dia ter um déficit calórico, e isso vai fazer também com que você consiga emagrecer perdendo gordura, né? Então, vamos lembrar de novo, emagrecimento é perda de gordura, tá? Não perda de peso. Né? Existem outras substâncias também que a gente pode fazer uso, existem substâncias ou medicamentos que podem fazer com que a gente consiga controlar a sua saciedade, a compulsão alimentar, tá bom? E existem também algumas substâncias que as pessoas fazem uso pensando que vão aumentar o metabolismo ou vão aumentar o gasto de gordura como fonte de energia, e na verdade elas não produzem esse efeito. Né? Por exemplo, a L-carnitina, que está no mercado há mais de 30 anos, há mais de 40 anos a L-carnitina é vendida, e os estudos recentes, estudos de 20 anos para cá, tá? Mostrando que a L-carnitina usada oralmente, ela não age no ciclo de Krebs, por exemplo, aumentando o gasto de tecido gorduroso. Tá? Então, assim, tem paciente que usa, mas aquilo não vai fazer diferença. Tá? O que vai fazer diferença são as estratégias físicas, as estratégias alimentares. Esse suplemento em si, ele não vai fazer tanta diferença não. Tá? Por exemplo, existem pacientes fazendo uso, por exemplo, de T3 e T4. A gente pega de vez em quando algumas prescrições usando T3. Gente, quando eu aumento o metabolismo desse paciente, eu aumento para os dois lados. Então, eu aumento o gasto calórico de gordura, mas eu também aumento o catabolismo muscular quando eu me utilizo de levotiroxina ou de hormônios da tireoide. Tá? Então, se é um paciente que não tem qualquer doença em específico, então se não é um paciente que tenha hipotiroidismo, por que eu vou usar T3 e T4 com esse paciente se ele vai perder massa magra? Se ele pode ter tremor, se ele pode ter sudorese, se ele pode desenvolver efeitos colaterais que vão ser maiores do que os efeitos benéficos dele. Não use, tá? Não faz parte da prescrição medicamentosa de médicos que estão realmente cuidando da sua saúde, tá? Anfetaminas. Antigamente as anfetaminas estavam bastante no mercado e elas produziam, por exemplo, anorexia. O paciente ele não tinha vontade de se alimentar de forma nenhuma quando fazia uso de anfetaminas, tá? Existem alguns antidepressivos no mercado, por exemplo, a bupropiona, a fluoxetina. Existem algumas outras substâncias que a gente pode fazer uso sim no processo de emagrecimento, porque elas vão ajudar a modular o humor, vão fazer com que aquele efeito de recompensa
pensa em se alimentar de um alimento mais calórico, ele apareça de uma forma muito pequenininha e o paciente simplesmente não sinta tanto prazer em fugir do planejamento alimentar dele. Tá? Então, isso aumenta a chance dele não ficar tão irritado, dele não ficar ansioso ou dele não ficar depressivo durante o processo de emagrecimento. Mas é importante que você esteja acompanhado por um médico, tá? Por um médico que realmente vai avaliar qual é a necessidade que você tem. Se você tiver, por exemplo, alguma síndrome psiquiátrica, você precisa fazer um acompanhamento em conjunto com um psiquiatra também. Tá? A escolha dos medicamentos que vão compor o seu tratamento são escolhas que precisam passar por controle de saciedade, ou do apetite, ou da fome, de uma forma geral, da irritabilidade, do humor, da absorção de macronutrientes, por exemplo, glicose e gordura, e para que você consiga também manter massa magra. Tá? Então, muitas vezes você não vai precisar de um medicamento ou de mais medicamentos para controlar cada um desses itens. A depender da sua individualidade, o seu médico ele vai fazer a escolha adequada para você. Tá? Sempre que vamos iniciar um processo de emagrecimento, o médico ele precisa tomar cuidado porque ele precisa afastar patologias endócrinas. Teve uma pausazinha aqui na conexão, mas eu acho que voltou. Então, assim, afastar patologias